O Titanic vai desaparecer? O que acontece com os destroços no fundo do mar? Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Atenção, porque o que eu vou te contar aqui vai contra tudo o que você aprendeu nas aulas de história. O Titanic não afundou por causa de um iceberg. Ele está sendo comido e temos apenas mais 2 décadas para testemunhar o fim físico de uma das maiores lendas da humanidade. É isso mesmo. Você achava que o tempo tinha parado lá no fundo do Atlântico Norte, preservando o gigante de ferro em um túmulo de gelo? Grande erro. A polêmica começa agora. A água fria e escura que deveria ter congelado o tempo, na verdade, potencializou um ataque biológico e químico que está transformando o navio, que era o símbolo da imortalidade tecnológica, em poeira de ferrugem. Mas o que está realmente acelerando esse colapso? É um paradoxo chocante, mas a verdade é que o navio não está desmoronando por fora. Ele está sendo desmantelado por dentro por um inimigo invisível, microscópico, que só foi descoberto recentemente. Por que um navio de ferro, projetado para durar séculos, está se desintegrando tão rapidamente e qual é o papel da nossa própria curiosidade humana nesse processo? A afirmação contraintuitiva é que, para que o Titanic se torne verdadeiramente imortal, o seu corpo físico deve morrer. E a recompensa rápida é que, nesta 1 hora, você vai mergulhar em um conhecimento que nem mesmo os documentários mais famosos te contaram, entendendo a ciência, a biologia e as táticas de guerra silenciosa de certas criaturas que estão devorando a história. Vamos mergulhar no que é realmente invisível: a Halomonas Titanicae, a corrosão galvânica e o assustador efeito dominó estrutural, para responder à grande questão. O que o desaparecimento inevitável do Titanic significa para a nossa memória e para as lições de humildade que a natureza insiste em nos dar. Sabe, quando a gente pensa no naufrágio Titanic, a mente voa para a colisão com o iceberg, para o frio que corta a alma e para as gigantescas placas de aço que cederam sob a força do Atlântico. Mas a verdade nua e crua, meu caro amigo, é que o maior e mais implacável inimigo do navio hoje não é o trauma daquele fatídico dia, nem a pressão esmagadora das profundezas, mas sim um exército biológico invisível e minúsculo que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para apagar o gigante da memória física do oceano. Estamos falando da Halomonas Titanicae, uma bactéria que só foi identificada e nomeada em 2010 e que é a verdadeira e silenciosa arquiteta por trás do Titanic desaparecendo. Pense nela como a faxineira mais dedicada, faminta e implacável do planeta, trabalhando em silêncio para cumprir um ciclo natural, um destino biológico, reciclar o que é de ferro e devolver à natureza o que dela foi tirado. Essa pequena criatura, a Halomonas Titanicae, é um organismo extremófilo, ou seja, ela adora ambientes inóspitos, prosperando em condições que matariam a maioria das formas de vida, como a alta pressão e as temperaturas geladas a 3.800 metros de profundidade. A essência de seu trabalho é simples, mas tem consequências monumentais para os destroços Titanic. Ela se alimenta do óxido de ferro, do material daquela carcaça, transformando o que era aço sólido em algo que se assemelha à poeira ou a um bolo de barro poroso que chamamos de rusticles. É um banquete interminável de metal, onde a bactéria é a convidada de honra em um dos maiores naufrágios da história. É esse o nível de complexidade que define o real processo de desintegração, muito além da mera ferrugem superficial que a maioria imagina. E é por isso que, mesmo após mais de um século, a história continua a se desenrolar diante de nossos olhos, ou melhor, sob nossos submarinos. Para que você consiga visualizar a dimensão desse processo, imagine o seguinte: você pega um pedaço de ferro e o deixa abandonado dentro de uma geladeira por 113 anos. A água fria do oceano é a nossa geladeira. E o ferro, claro, é o Titanic. A ferrugem, aquela camada marrom que aparece, é o mofo visível, o sintoma do problema. Mas a bactéria é o fungo que está transformando o núcleo de ferro em poeira biológica. Ela perfura o metal, cria túneis e buracos. E essas estruturas, as rusticles,
parecem estalactites de ferrugem penduradas. O mais impressionante é que, embora frágeis e quebrando ao menor toque, essas estruturas funcionam como mini-apartamentos, casas gigantes para milhões de outras bactérias, que juntas aceleram a desintegração. Esse é um exemplo prático de como a natureza, mesmo sendo invisível, tem a força para destruir a maior criação da engenharia naval de sua época. O que a ciência nos mostra é que esse processo de deterioração não é uma simples corrosão química, é uma biodeterioração potencializada por esse inimigo biológico. Lembro-me de uma vez que li um relato de um mergulhador que comparou tocar uma dessas Rusticles a tocar em uma fatia de bolo que acabou de sair do forno, porosa, quente e pronta para desmoronar. É a Halomonas titanicae, agindo como uma recicladora de alta eficiência. A cada ano que passa, a estrutura perde toneladas de metal, e o que vemos nas imagens mais recentes, capturadas para o documentário Titanic 20 anos, por exemplo, não é apenas um navio envelhecendo, mas uma estrutura sendo ativamente consumida, sugada para o esquecimento biológico. É um daqueles conceitos contraintuitivos da vida que nos obriga a reconsiderar o significado de permanência. Pense em como você se sente quando esquece uma fruta na fruteira por tempo demais. Ela não apodrece de forma passiva, ela é ativamente reciclada pela natureza. Os fungos, as bactérias, os insetos, todos se juntam para devolver os nutrientes à terra. É uma orquestra da decomposição. É exatamente isso, em uma escala colossal e debaixo d'água, que essas bactérias estão fazendo com o naufrágio Titanic, reciclando o maior símbolo de arrogância humana para que ele retorne ao ciclo natural do ferro e da água. Esse é um espetáculo biológico que, ironicamente, está roubando o espetáculo dos destroços. O navio está se tornando uma efêmera obra de arte biológica. A lição que fica, meu caro, é que não há nada inafundável ou indestrutível no nosso planeta, nem mesmo o que foi feito pelo homem. Se a maior proeza da engenharia do século XX está sendo dissolvida por um organismo que mal pode ser visto ao microscópio, o que isso diz sobre a nossa própria sensação de controle e durabilidade? O Titanic está nos dando uma aula biológica e filosófica. O processo de desintegração é fluido, natural e inegável. E essa dissolução biológica é apenas uma das frentes de ataque que o navio enfrenta. Há outros agentes silenciosos, igualmente poderosos, trabalhando em conjunto com a Halomonas titanicae para acelerar o fim físico do gigante. Se a Halomonas titanicae é o inimigo biológico, saiba que o ambiente em si é o inimigo físico, e o trabalho dele começou muito antes da ação das bactérias ser notada. Quando o naufrágio Titanic aconteceu, o navio sofreu um estresse pós-traumático gigantesco. Pense comigo. A pressão da água, lá no fundo do oceano, é brutal, chegando a quase 400 atmosferas. Para você ter uma ideia, isso é o equivalente a ter um ônibus esmagando cada centímetro quadrado do seu corpo. Essa pressão constante não só esmaga e deforma o navio, mas também explora cada falha e fragilidade da estrutura que já está comprometida pelo tempo e pelo impacto inicial. Agora, adicione a essa pressão a corrosão galvânica. Isso é um conceito nada óbvio, mas vital para entender o processo. Funciona assim. O destroços Titanic não é feito de um único tipo de metal, mas de diferentes ligas de ferro e aço. E quando metais diferentes são imersos em água salgada, que é um eletrólito potente, como se fosse um superácido lento, eles criam uma bateria. O metal menos nobre, no caso o ferro, começa a se sacrificar para proteger o metal mais nobre. É uma doença crônica do material. A água salgada age como um acelerador de corrosão, devorando o ferro de dentro para fora, tornando a ação da Halomonas titanicae ainda mais fácil e rápida, como se estivesse abrindo caminho para o banquete da bactéria. Para ilustrar essa tensão constante, pense em uma ponte de ferro muito antiga. A pressão constante do tráfego, que no caso do navio, são as correntes marítimas e a pressão da água, e a exposição à chuva e ao sal, não a quebram de uma vez, mas a deixam tensa, fissurada e profundamente estressada. O Titanic, desaparecendo,
está sob esse tipo de estresse crônico há mais de um século, e cada corrente, por mais sutil que seja, causa um movimento, uma pequena flexão ou vibração que se acumula. O resultado é o enfraquecimento contínuo das vigas e dos rebites, que, somados à perda de material causada pela bactéria, está transformando o navio em uma estrutura oca e frágil. Lembro de ter lido sobre como os cientistas se referem à água salgada como um lixo atômico para o ferro, uma força da natureza que não pode ser parada. E quando falamos da estrutura interna, o que aconteceu no momento do naufrágio também é fundamental. O navio se partiu em 2 pedaços grandes, e quando a proa e a popa atingiram o fundo, elas se chocaram contra o leito oceânico, dobrando e amassando a estrutura de maneiras inimagináveis, criando pontos de vulnerabilidade extrema. A corrosão galvânica não está agindo de forma uniforme. Ela ataca primeiro esses pontos de maior estresse. É como se o navio estivesse sofrendo de múltiplas doenças autoimunes, onde o próprio ambiente e os componentes metálicos estão conspirando contra a sua própria integridade. O navio não afunda apenas por ter sido perfurado. Ele afunda e se desintegra porque o ambiente marinho é o maior adversário da permanência. A corrosão é um processo contraintuitivo, pois ela é silenciosa e implacável. E não importa o quão robusto o projeto original fosse, ela sempre vencerá. A profundidade atua como um acelerador de envelhecimento, e o frio da água, que curiosamente desacelera alguns processos biológicos, paradoxalmente, potencializa a corrosão química e galvânica. É o famoso paradoxo do fundo do mar. É uma grande lição de humildade para a engenharia humana. Toda essa fragilidade, que é intensificada pela corrosão e pela pressão, nos leva inevitavelmente ao próximo e dramático estágio da desintegração. Agora que entendemos a ação da Halomonas titanicae e a implacável corrosão galvânica, precisamos olhar para o resultado prático disso. O colapso estrutural, que é, para usar uma metáfora simples, o Titanic desaparecendo jogando Jenga contra si mesmo e perdendo feio. O navio não está se desintegrando de forma uniforme, como um bloco de gelo derretendo. Ele está desmoronando em momentos específicos, e a perda de uma única peça ou viga corroída acelera a destruição de toda a estrutura de maneira exponencial. É um efeito dominó trágico e irreversível. Pense bem, o que as bactérias fazem? Elas retiram o material, transformando o aço em pó de ferrugem. Essa poeira de ferro era, na verdade, um componente estrutural vital. Quando uma viga de suporte no convés C, por exemplo, é comida pela metade, o peso das toneladas de água e os convéses superiores, sustentados por essa viga, caem um pouco. Essa queda, mesmo que mínima, redistribui o peso para as vigas vizinhas, que já estão enfraquecidas pela corrosão e pela pressão, criando uma sobrecarga instantânea. É essa falha em cascata que observamos nas expedições de Titanic 20 anos, onde vemos o mastro de rádio cair, partes do convés de passeio afundarem e até a famosa banheira do capitão ser engolida pelas profundezas. Essa perda de integridade é especialmente dramática no interior do navio. O aço é o esqueleto, mas os materiais orgânicos, como madeira, tecidos e móveis, são o tecido conjuntivo que mantinha muitas partes do navio rigidamente unidas. Embora a madeira e os tecidos tenham sido consumidos rapidamente por outros organismos marinhos no início, a perda desses materiais internos criou vazios e instabilidade estrutural. É como remover o recheio de um sanduíche. A pressão externa esmaga as 2 fatias de pão, os convéses, com muito mais facilidade, acelerando o desmoronamento. O que sobrou da mobília e da decoração está sendo esmagado e compactado em camadas densas de sedimento e óxido de ferro. O ponto crucial é que o colapso não é gradual. Ele é catastrófico, embora espaçado no tempo. Um pequeno deslizamento de terra no convés superior pode expor uma seção vital do casco à pressão da água, resultando em uma falha maciça que se propaga rapidamente. É um espetáculo de entropia, onde a natureza demonstra que, mesmo em repouso, suas forças são incontroláveis. Se você for um investidor, sabe que a perda de um pilar em uma empresa pode causar a queda de toda a ação. O princípio é o mesmo aqui.
A sustentação falha e o mercado, ou nesse caso, a pressão do oceano, não perdoa. Os destroços Titanic estão nos dando uma aula de física e biologia sobre a inevitabilidade da falha estrutural. O destino final do naufrágio Titanic está selado por essa dinâmica. A natureza está desmembrando a prova de que ele um dia existiu como um navio inteiro. Esse processo nos obriga a confrontar a fragilidade de todas as nossas grandes construções e nos mostra que mesmo as histórias mais robustas e os metais mais resistentes têm prazo de validade. Observar a queda do mastro ou o desabamento da cabine de rádio não é apenas assistir a história desaparecer. É ver a biologia vencer a engenharia. E claro, tudo isso acontece debaixo d'água, longe dos olhos, mas cada expedição humana traz à tona um debate moral e ético sobre a nossa própria intervenção nesse processo. Com toda essa desintegração biológica e estrutural em curso, surge um debate acalorado e profundamente ético que envolve a nossa presença ali: o impacto humano nos destroços Titanic. O navio está sob ataque constante da natureza e, ironicamente, cada expedição que enviamos para estudá-lo, para honrá-lo ou até mesmo para resgatar artefatos pode estar acelerando o processo de degradação. É o grande paradoxo da preservação. Estamos tentando salvar a memória, mas talvez estejamos destruindo o objeto. É uma polêmica com camadas profundas que nos faz questionar até onde vai a curiosidade humana. Para entender essa questão, pense no naufrágio Titanic como um sítio arqueológico delicadíssimo, mas submerso. Imagine um historiador visitando uma múmia egípcia. Ele a toca com luvas, usando ferramentas minimamente invasivas, porque cada toque pode causar danos irreversíveis a um material milenar. No fundo do mar, cada submarino que pousa perto, cada braço robótico que manipula um objeto, ou mesmo a perturbação da água pelas hélices, é como um toque brusco nessa múmia de ferro. O toque é motivado pela curiosidade, pela ciência e, sejamos francos, pelo turismo, mas ele inevitavelmente acelera o desmoronamento do Titanic desaparecendo. O problema não é só ético, mas físico. Quando um submarino pousa, ele levanta sedimentos. Esses sedimentos, ao se assentarem novamente, podem cobrir e sufocar certas áreas do navio, alterando as condições de oxigenação e até mesmo o ritmo de ação da Halomonas titanicae em uma determinada seção. Além disso, a simples remoção de um artefato, um prato, um pedaço de mobiliário, pode parecer inofensiva, mas ela quebra o equilíbrio daquele ecossistema artificial de ferrugem, criando um novo ponto de falha estrutural. Há quem defenda que o Titanic, 20 anos de pesquisa, com todo o conhecimento que gerou, foi vital. Outros argumentam que o navio deveria ser deixado em paz, como um túmulo sagrado. É inegável que o Titanic é um túmulo. Mais de 500 pessoas perderam a vida ali, e os destroços são, legalmente e moralmente, um memorial. Isso levanta a questão ética. Estamos honrando ou perturbando um cemitério? Há uma linha tênue entre a exploração científica e a exploração comercial. Os artefatos resgatados nos dão uma janela para 1912 e nos contam histórias humanas detalhadas e profundas. Mas a que custo? Estamos trocando a integridade física do local de descanso final de milhares de pessoas pelo nosso desejo insaciável de ver e tocar o passado. A polêmica nos obriga a confrontar nossos motivos. Se o objetivo final é a preservação da memória, talvez o melhor caminho seja deixar o objeto físico, o destroços Titanic, desaparecer naturalmente, pois a lenda e a história já estão seguras nos livros, nos filmes e nas consciências. Estamos realmente aprendendo mais com cada expedição ou apenas satisfazendo o voyeurismo histórico? É um debate robusto sobre o papel da humanidade em relação à história e à morte. E a resposta a essa polêmica está diretamente ligada à nossa percepção sobre o que é mais importante: o ferro ou a memória. Chegamos a um ponto de profunda reflexão, meu amigo, que vai além do aço e da bactéria. A discussão sobre a imortalidade da lenda do naufrágio Titanic versus a mortalidade de seus destroços.
Por que nos apegamos tanto ao objeto físico, ao destroços Titanic? A gente tem um medo intrínseco de que, se o navio desaparecer completamente, a história também se vá, como se a memória estivesse ancorada naquele ferro corroído. Mas a verdade, e esse é um conceito nada óbvio, é que o desaparecimento natural do navio pode ser a sua maior e derradeira transformação em mito. Pense um pouco sobre a arte e a história que amamos. Por que admiramos estátuas gregas antigas que estão sem braços, sem narizes, corroídas pelo tempo? Não é pela perfeição da obra original, mas sim porque o tempo e o desgaste contam uma história de resiliência e permanência contra a entropia. Essas imperfeições, essas ausências, atestam a longa jornada da peça pela história. Se o Titanic desaparecendo se fundisse totalmente ao leito oceânico, a lenda morreria? Absolutamente não. A lenda se transformaria em algo ainda mais poderoso. O navio se tornaria o mito que se fundiu ao mar. Um lembrete robusto de que a natureza sempre reivindica o que é dela, não importa a nossa arrogância. Se pararmos para refletir sobre o tema, a verdadeira história do Titanic desaparecendo reside nos livros, nos filmes, nos testemunhos e, principalmente, nas nossas mentes e na cultura popular. O objeto físico é apenas um ponto de partida para essa narrativa detalhada. Se tentarmos a preservação artificial, cobrindo-o com concreto ou o retirando da água, o que é tecnicamente e eticamente quase impossível, estaríamos interrompendo a narrativa natural do tempo. Estaríamos privando a história de seu ato final mais dramático, a união completa do objeto com o seu ambiente. O Titanic, 20 anos de estudo, nos deu a prova física. Agora a natureza nos dará a prova filosófica. O medo de perder os destroços Titanic é, no fundo, o medo da nossa própria efemeridade. Queremos que algo que foi inafundável permaneça para sempre para nos dar a ilusão de permanência. Mas a corrosão galvânica e a Halomonas Titanicae nos dão uma lição de humildade. Tudo passa. A imortalidade do Titanic não depende do ferro, depende da força da sua tragédia e do poder da sua história. A memória é muito mais fluida e resistente do que o aço que o compõe. A melhor forma de honrá-lo talvez seja permitindo que o ciclo se complete, transformando-o em um sussurro no oceano. Portanto, o desaparecimento do navio não é o fim da história. É a transição da história da dimensão física para a dimensão puramente mitológica. O navio nos ensina que, para algo ser imortal, ele precisa, paradoxalmente, aceitar a sua mortalidade física. É um conceito inspirador que nos encoraja a focar no legado e na mensagem de nossas ações, e não apenas nas construções materiais. E essa aceitação do ciclo natural nos leva diretamente à reflexão sobre o prazo final que os cientistas nos dão para essa transição. Depois de analisar a Halomonas Titanicae, a corrosão e o colapso estrutural, os cientistas tentam nos dar um número, um prazo final para quando o Titanic desaparecendo se tornará praticamente irreconhecível, transformado em uma mancha de óxido de ferro no fundo do oceano. As projeções mais robustas e detalhadas apontam que, dentro de poucas décadas, talvez até 2030 ou 2050, partes significativas, como os convéses e o casco da popa, já terão colapsado completamente. Essas projeções não são um palpite, mas sim o resultado de modelos matemáticos complexos que consideram a taxa de perda de metal pela corrosão galvânica e pela biodeterioração, um trabalho fluido de análise que só se tornou possível após décadas de estudo dos destroços Titanic. Mas há um fator complicador que pode alterar esse prazo: o impacto do clima e das mudanças na química oceânica. O aquecimento global e o aumento da acidificação dos oceanos, por exemplo, podem acelerar ou desacelerar o ritmo de corrosão. Se a água se tornar mais ácida, a corrosão química tende a aumentar, acelerando a falha estrutural. O ambiente é dinâmico e a ação da Halomonas Titanicae e de outros organismos extremófilos também pode ser afetada por micromudanças na temperatura ou na disponibilidade de nutrientes no fundo do mar. É uma corrida contra o tempo,
onde a própria natureza está mudando as regras do jogo, tornando o fim do naufrágio Titanic um mistério até o último momento. Apesar das incertezas no prazo exato, a mensagem subjacente é universal e profundamente pessoal. O fim físico do Titanic é inevitável. E esse é o verdadeiro ensinamento, a recompensa de todo esse conhecimento. O desaparecimento do naufrágio Titanic não é apenas um evento biológico, é um lembrete robusto de que tudo o que construímos é temporário, não importa quão grande, poderoso ou inafundável pareça ser. O navio, que era o símbolo da eterna engenharia humana, está se tornando o símbolo da eterna vitória da natureza sobre o homem, uma prova de que a humildade é o único caminho. Essa conclusão nos oferece uma oportunidade de reflexão pessoal profunda. Se até o Titanic, com toda a sua fama e ferro, não pode resistir à inevitabilidade da reciclagem e da entropia, o que nós estamos fazendo para construir algo que realmente dure? Não estou falando de aço e rebites, mas de legado, de conhecimento e de conexões humanas. É uma lição que ecoa a sabedoria dos grandes mentores. Não importa o quão forte você se sinta hoje, o tempo e as forças externas cobrarão seu preço. A única coisa que realmente transcende é a memória e o impacto que você deixa. Então, ao observar as projeções dos cientistas, a gente precisa se perguntar: se temos um prazo limitado para tudo, como estamos usando nosso tempo? O Titanic, 20 anos de história submersa, nos mostra que a única certeza é a mudança. A natureza vai cobrar o preço do navio e ela também cobrará o nosso. O desaparecimento do gigante, que um dia foi o orgulho da White Star Line, é a maior metáfora da nossa própria jornada de vida e um convite para pararmos de adiar as ações que importam. Chegamos ao fim da nossa jornada nas profundezas, e a lição mais robusta que tiramos não é sobre metal, mas sobre memória. Vimos que o Titanic desaparecendo não é um mistério, ele está sim sendo consumido, mas por uma força orgânica e natural, a incansável Halomonas Titanicae e a corrosão galvânica, que não pode ser detida. O navio está mudando seu foco de uma história de engenharia arrogante para uma poderosa parábola sobre biologia e a real fragilidade de tudo que é material. Ele está nos ensinando que, no longo prazo, a natureza sempre vence. Mas e você? O que o fim inevitável do Titanic te ensina sobre a sua própria vida? Nosso corpo, nossa carreira, nossos projetos, tudo isso é o nosso próprio Titanic. Estamos constantemente sendo reciclados, enfrentando o tempo, o estresse e as bactérias dos desafios diários. Você está esperando que a vida te lembre da sua fragilidade? Ou está agindo hoje para construir um legado que transcenda o material? Pense nisso. O que você está fazendo que, diferentemente do aço, nenhuma bactéria poderá devorar? O verdadeiro legado do naufrágio Titanic não é o casco de aço que está se desfazendo, mas a história detalhada de como a humanidade se comporta no limite da vida, da tecnologia e do luto. E essa história, pode ter certeza, não vai ser comida por nenhuma ferrugem. Para encerrar e nos ajudar a continuar essa conversa profunda, quero saber sua opinião sincera. Devemos intervir e tentar preservar o que resta do destroços Titanic, desafiando a natureza, ou devemos deixá-la terminar o ciclo e aceitar que o mito é mais forte que o metal? Deixe sua resposta e seu motivo nos comentários. Se você gostou de mergulhar neste tipo de conhecimento nada óbvio e quer continuar aprendendo sobre as grandes histórias que moldaram o mundo, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative as notificações e garanta que você não vai perder nosso próximo mergulho fluido no conhecimento.